O mundo passará, impérios ruirão. O ouro, prata e pó, mesmo valor terão. Tudo que cultivou não poderá levar. O homem voltará à terra em que plantar. Único caminho de um só eterno amor. A promessa do Cordeiro entregue em meu favor. Pois eu sei, sou um vento a passar
passará, impérios ruirão. O ouro, prata e pó, mesmo valor terão. Tudo que cultivou não poderá levar. O homem voltará à terra em que plantar. Graças a paz, amada igreja, louvado seja, agradecido seja o nome santo de Jesus. Estamos aqui mais uma noite de domingo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Espero que você se encontre em paz, espero que você se encontre bem, né? Estamos aqui, eu e minha família, para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. E convido você também, nesta noite, para participar conosco desse culto. E como todo início de culto, eu começo com uma oração, gostaria de convidar você, sua família, as pessoas que estão aí, né, com você, que em nome de Jesus você se coloque agora em oração, curve a sua fronte e vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai, louvado seja, engrandecido seja o teu nome. Estamos na tua presença nesse instante, pedindo ao Senhor que a tua unção, o teu poder e a tua graça seja derramada sobre as nossas vidas. Diante de ti, ó Senhor, te louvamos, te engrandecemos por tudo aquilo que tu és, Pai, porque tu és grande, tu és imensurável, tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e o Santo dos santos, o Senhor sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela esta oportunidade que temos de poder, o Senhor, louvar e engrandecer o teu nome, de poder, o Senhor, dizer a ti o quanto que tu és importante para nós e o quanto, o Senhor, nós desejamos, ó Senhor, e queremos estar diante de ti todos os dias. Que o Senhor possa derramar, o Senhor, do teu poder sobre este lugar. Ó Senhor, que o Senhor possa tocar no coração do meu irmão e da minha irmã que nos assiste nesta noite. Que em nome de Jesus, que eles possam ser despertados, Senhor, para ter um renovo nas suas vidas, ó Senhor, todo o tempo. Pai amado, Pai querido, hoje se comemora, ó Senhor, o dia da reforma, Pai. Que em nome de Jesus, ó Senhor, que nós, ó Senhor, sejamos reformados, curados, restaurados, Senhor, e alimentados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Que possamos, Senhor, como o John Wesley, Senhor, ser apaixonado por esse Evangelho, Pai, que alcança tantas pessoas e que tem alcançado tantas pessoas. Pai, o Teu Evangelho, Senhor, ele é um Evangelho, Senhor, que cura, que liberta, que sara, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa colocar as Tuas mãos sobre o meu irmão e sobre a minha irmã que nos assiste nesta noite. Que em nome de Jesus, que eles possam ser cheios, o Senhor, e envolvidos pelo Espírito Santo. Que haja, o Senhor, um fogo, o Senhor, a incendiar em seus corações. E que em nome de Jesus, o Senhor possa, o Senhor, tocar, ó Pai, e que este tocar, o Senhor, possa, o Senhor, trazer um diferencial na vida dessa pessoa. Pai amado, Pai querido, o Senhor, todas as vezes que entra em nossas vidas, é para mudar, o Senhor, o contexto das nossas vidas, é mudar a nossa história, mudar, o Senhor, a nossa conduta e mudar o nosso caminho. Que em nome de Jesus, que hoje, Pai, o Senhor derrame o Senhor do teu poder sobre a igreja, sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, Pai. Que anjos, querubins e serafins estejam acampados em nossas vidas de forma sobrenatural, Pai. Que possamos viver as tuas promessas em Cristo Jesus. É isso que eu te peço e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas
nessa noite se renda ao Pai. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, existe palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Tu és formoso, Pai. Dizer que és formoso. Amém. Louvado seja, engrandecido seja o nome do Senhor. Hoje você percebeu, nós estamos na igreja, né? Isso aí nos dá saudade. E realmente isso é para gerar saudade, isso é para gerar em você o desejo de voltar à casa do Senhor. O desejo de estar na casa do Senhor e de louvar e de engrandecer o seu nome. Nós iremos voltar, é claro, e eu espero que você já esteja aí com o seu coração ardendo por esse anseio de estar de novo na casa do Senhor. Nós estaremos nos preparando, estaremos deixando os recados, né, durante a semana, para que você possa ir se preparando da mesma forma que nós já estamos nos preparando, amém? E não sei se você sabe, mas ontem foi comemorado o dia da Reforma Protestante, dia 31, né? E hoje eu estava meditando, né, meditando para este momento de trazer essa abertura aqui para você. E eu, folhando a minha Bíblia, eu gosto de guardar muitas coisas, né? Eu gosto de guardar papel, tem uns negocinho colorido, né? A Miriam fala que eu sou o econômico, né? Porque eu marco a minha Bíblia em alguns lugares, depois eu vou tirando essas marcações e colocando em outros lugares, né? Por quê? Porque em casa também tem muitas outras Bíblias, então muitas vezes a gente tem marcações nas outras Bíblias também. Mas uma coisa que eu carrego sempre na minha Bíblia, e eu gostaria até de mostrar para vocês, só um minuto. O encontro com Deus, né? Foi uma foto que eu carrego dentro da minha Bíblia. E esse aqui é do reencontro, mas eu estou falando que isso me fez lembrar do encontro com Deus e dos reencontros que nós já tivemos, né? Aqui tem muitas pessoas abençoadas. E quando eu comecei a olhar para essa foto, isso me trouxe a lembrança também que muitas pessoas que já participaram dos encontros, dos reencontros, dos pós-encontros, né? Essas pessoas, muitas delas já não estão mais caminhando conosco. Isso me preocupa muito. Isso me preocupa muito porque quando nós temos um encontro com Jesus, e é o próprio Jesus que nos chama, e é o nosso próprio Jesus que nos convida a andar com Ele, estar com Ele, e nós vamos a Cristo, mas muitos de nós não permanecemos em Cristo. Lá em Mateus, capítulo 11, no versos 28, Jesus diz assim: Vinde a mim,
todos os que estão cansados, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o interessante, olhando para esses 3 versículos, eles nos revela que o Senhor, Ele nos chama. Mas Ele chama quem? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí ele começa com uma promessa, uma promessa de trazer o quê? Alívio. Alívio aos nossos corações, alívio às nossas almas, alívio ao nosso corpo físico, à nossa mente. Ele traz isso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. E aí, ele fala assim, olha, tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo para mim e para você, olha, o seu jugo, Fred, é pesado. O seu jugo, Fredinho, é pesado. Seu jugo, Miriam, é pesado. Seu jugo, igreja, é pesado. E eu quero que você carregue o meu fardo, o meu jugo, porque o meu jugo é suave. É suave. E aí ele convida, ele fala assim, ó, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele está falando assim, aprendei de mim. Aprender do Senhor Jesus, nós vamos ver que o Senhor Jesus nos ensina a ser manso, a ser humilde de coração. Você quer ter essa mansidão? Você quer ter esta humildade? Você quer ter esta mansidão dentro de você? Então, aprenda de Jesus. Busque a presença de Jesus. Achareis descanso para a vossa alma. Sabe quantas pessoas estão na igreja hoje e que estão flageladas, cansadas e sobrecarregadas, que ainda não conseguiu alcançar esse descanso na alma, não conseguiu ainda tirar esse peso, esse jugo, isso que está trazendo cansaço físico e espiritual. Quantas e quantas pessoas estão assim? Aí ele fala assim, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele está te dando e te proporcionando paz. Ele está te proporcionando você viver da forma que Ele quer que você viva. E aí, pastor, mas o que tem aquela foto que você mostrou? Aquela foto nos revela que para eu ter tudo isso, para eu aprender de tudo isso de Jesus, para eu poder viver o manifestar da sua glória sobre a minha vida, eu preciso permanecer em Jesus. Eu preciso persistir em Jesus. Olha, Jesus, ele te dá uma dica aqui, olha, você não vai deixar de ter tribulações, você não vai deixar de ter lutas, você não vai deixar de ter esse fardo, mas ele será suave se você dividir ele comigo. Se você colocar diante de mim as tuas lutas, as tuas aflições, os teus medos e as tuas angústias. Esses dias, né, na quinta-feira, a nossa célula aqui começa às 8 horas da noite. E nesta célula nós falamos sobre Josué. Lá no capítulo 3, no versos 14 ao 17. E lá, eles vão falar sobre atravessar o Rio Jordão. E lá eles vão falar dos sacerdotes que estavam carregando a arca. E esses sacerdotes, eles estavam carregando a arca, que significava que eles estavam carregando a presença do Senhor. Só que atrás dos sacerdotes estavam quem? O povo que ia atravessar o Jordão sem certezas, só tinha incertezas naquele lugar. Mas quem estava à frente? Eram os sacerdotes? Não. Era a arca? Não.
era a presença do Senhor sobre a vida deles. Então, meu irmão, minha irmã, se você se apegar a esta palavra, que Jesus nos convida, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você confiar nesta promessa e persistir nesta promessa, eu tenho certeza que você, meu irmão e minha irmã, vai sentir esse fardo mais leve e suave na presença do Senhor. Você entendeu o que o Senhor quer fazer sobre a sua vida? Então se entregue a Ele. Eu gostaria de convidar você a orar comigo neste momento. De você confessar diante de Deus os seus pecados, as suas falhas, as suas transgressões. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, louvado seja, engrandecido seja o teu nome. Digna és tu de honra, de glória e de todo poder. Diante de ti eu apresento o meu irmão, a minha irmã, apresento o cativo, o Senhor e a cativa, aqueles que estão, o Senhor, oprimidos neste momento. Diante de ti, ó Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, por nossas transgressões, por nossas falhas, por nossos erros cometidos contra ti e contra os teus. Pai amado, Pai querido, muitas coisas, ó Senhor, que nos afastam, Senhor, de ti, ó Pai. Ó Senhor, quem tem causado isso somos nós mesmos, Senhor, porque nos afastamos de ti. Mas o Senhor nos faz um convite, Jesus, e o seu convite é: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, então eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, coloque as tuas mãos sobre este e esta que está diante de ti hoje, que confessa o seu pecado diante de ti, que pede ao Senhor que as suas transgressões, os seus pecados sejam perdoados, e que em nome de Jesus seja renovado, curado e restaurado em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, faz a tua obra sobre nós, em nós e através de nós. Pai amado, Pai querido, eu te peço, que neste culto à noite, ó Pai, que o Senhor se revele a esta irmã, a este irmão, a este jovem, a esta jovem, ó Pai, para que em nome de Jesus, que eles possam ver o Senhor resplandecer da tua glória, o teu poder a agir sobre eles, sobre a sua família, sobre as suas causas, em nome de Jesus. Eu entrego, o Senhor, o meu irmão e a minha irmã em tuas mãos nesse instante, e peço, Senhor, abençoa-os, cura-os e os liberta, em nome de Jesus. Agora eu gostaria de convidar você, para você, em nome de Jesus, abençoar aqueles que estão lá distante, né? Muitas vezes a gente fala assim: por que eu vou dizimar? Por que eu vou ofertar? Né? Eu vou, para que isso? Muitas vezes você não fica sabendo, né? Mas a igreja metodista, ela é muito clara em relação a isso. Ela mostra realmente aonde está aquilo que você deposita na presença do Senhor. Olha, eu e minha família somos abençoados por isso, né? Pela oferta que você dá, pelo dízimo que você entrega na casa do Senhor. Nós somos abençoados porque nós somos missionários em Cristo Jesus, né? Tem muitas pessoas que servem o corpo de Cristo ao redor desse país que está sendo abençoada. Existem pessoas que já foram enviadas para fora do país para abençoar outros povos. Por quê? Porque a sua oferta, o dízimo que você deposita na casa do Senhor, está sendo usado na obra do Senhor. Então eu te convido, onde que está mesmo? Aqui, do meu lado direito, né? Do lado esquerdo para você do vídeo. Então, está aqui, né? Esta é a conta da igreja, a oferta, né, a conta da igreja para onde você vai depositar a sua oferta, aonde você também vai depositar o seu dízimo. Não, lembrando sempre que todas as vezes que você fizer isso, você envia o comprovante. Pastor, você quer saber o quanto que eu dizimo, o quanto que eu ofertei? Não, eu não preciso disso. Eu só quero que você mande o comprovante para que eu possa dizer à igreja mãe que você depositou o seu dízimo e que aquele dinheiro que está lá veio da congregação da Ebenezer, né? Então, em nome de Jesus, eu quero, sabendo já que você já está fazendo aí a sua parte, em nome de Jesus eu quero te convidar, né, a orar comigo, em nome de Jesus, sobre essa oferta e esses dízimos. Amém? Senhor meu Deus e Pai, eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que todos os Senhor e todas, o Senhor com coração grato, Senhor,
porque isso é motivo de gratidão. Estão colocando diante do teu altar agora os dízimos e as ofertas. Pai, obrigado, Senhor, porque estes recursos têm o Senhor abençoado muitos missionários e missionárias espalhadas por este mundo. Tem feito a tua obra, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa abençoar, ó Senhor, e restaurar a vida, ó Senhor, do meu irmão e da minha irmã. Que nada falte à mesa, ó Senhor, que nenhum recurso falte, ó Senhor, para que eles possam honrar com as suas, ó Senhor, necessidades. Pai amado, Pai querido, que as tuas bênçãos se estendam sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todos os lugares onde eles estiverem, Pai. Que em nome de Jesus, eu abençoo esse dízimo e esta oferta para a honra e glória do teu santíssimo nome. Amém, Jesus. Agora eu vou chamar o louvor e você aí, participe, né? Participe deste momento em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Graça e paz, irmãos, graça e paz, igreja. Estamos felizes por estarmos aqui mais esse dia para louvarmos ao Senhor. Nós convidamos você com alegria, então, a se render na presença do Senhor. Essa canção diz, faz chover. Que a chuva poderosa do Senhor possa inundar a sua vida, a sua casa, a sua família nesta noite. Mas para isso, se renda, erga a sua voz, ergam as suas mãos. Adore ao Senhor juntamente conosco. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o teu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o seu coração. Se por um acaso o seu coração está sedento ou seco, diga isso, vai chover, Senhor
presença, Pai. Nós pedimos, Espírito Santo, enche as nossas vidas, Pai. Há muito de nós, Pai, que precisa ser mudado. Há muito de nós que precisa do Senhor. Por isso, enche-nos, Espírito. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Aleluia. Suas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diga, Espírito, mais uma vez. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. O único digno, diante do teu altar. Do único digno, poderoso, digno és de glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Digno és de glórias e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro. Se você
você quer contemplar a glória do Senhor, diga isso para Ele. Não há outro igual a Ti, Jesus. Contemple a glória do Senhor. Feche os seus olhos, levante as tuas mãos, glorifique ao nosso Deus, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Se você quer ver as maravilhas do Senhor na sua vida, troque a tristeza pela adoração. Troque a murmuração pela adoração. Se você quer contemplar as maravilhas do Senhor, adore, se entregue, busque mais a Ele. Não há outro igual a Ti, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te exaltamos, Deus. Nós confiamos, Senhor, no Teu poder. Nós não somos nada sem Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nos ensina a Te buscar, Senhor, como lhe convém. Senhor, não como nós queremos, Pai, mas diante da Tua poderosa, Senhor, presença. Nos ensina a Te buscar, Jesus. Porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, Senhor. Aleluia, Pai, nós Te exaltamos, Senhor, não só pelo que Tu podes fazer por nós, mas por isso, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor é em nós, pelo que o Senhor faz em nós, pelo que o Senhor é em nós. Pai, recebe o nosso louvor, Pai. Recebe as nossas vidas como forma, Senhor, de gratidão por tudo que Tu é, por tudo que Tu faz por nós. Nós Te exaltamos, nós Te adoramos. Amém. Aleluia. Mais um domingo na presença do Senhor, você da sua casa e eu hoje da igreja. Glória a Deus por isso. Estamos quase lá. Mais um pouquinho, a gente vai ter vocês aqui conosco. Amém? Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no livro de Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26. Deixa eu tirar minha máscara que estava no bolso, para ficar tudo muito mais fácil. Gente, eu estou nervosa. Estou bem nervosa. Tempo sem vir na igreja, né? Vamos lá. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do verso 36 ao 46. Ele diz assim... Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhe disse: Sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer e angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigie e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se for possível, afasta-se de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus discípulos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se e vamos.
aí vem aquele que me trai. Deus, diante da tua presença, Pai, eu coloco a minha vida diante do teu altar e te peço, ó Deus, nessa noite, a ousadia do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Que nessa noite, ó Deus, nada que eu fale, nada que eu diga venha de mim, mas venha do Senhor. Seja o Senhor falando através da minha vida. Que o Senhor ministre na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, da mesma maneira que o Senhor fez comigo, ó Deus, quando nós estávamos, Senhor Jesus, juntos, ó Deus, no meu secreto, e que o Senhor me deu essa palavra. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo no meio de nós. Faça o teu querer, faça o teu agir. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho falado esses dias que nada que eu disser aqui vai convencer você de alguma coisa. Mas a minha oração para você nessa noite é que você dê a liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida. Dê a liberdade para que ele possa te convencer. Porque eu estou aqui só como instrumento, mas quem convence é ele. E você precisa ter um coração aberto, que você queira ter um coração aí disposto a ouvir a palavra do Senhor, para que ela venha fazer efeito sobre a sua vida. Que nesse tempo de distanciamento, de tantos conflitos que a gente tem carregado, né? Eu tenho a sensação que esse período de quarentena, que a gente ficou em casa, que já não é mais 40 dias, né? Nós estamos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 8 meses nessa vida, né? De que nós não estamos nos comportando normalmente, né? Assim, em casa, eu ainda estou trabalhando em home office, as crianças ainda estão sem aula. É um tempo muito difícil e desafiador. E nesse período, eu acredito que você teve um encontro com você mesmo. E às vezes, quando a gente se encontra com a gente mesmo, a gente não fica muito contente com o que a gente acha, né? A gente não fica muito feliz com aquilo que é revelado através das nossas vidas. E aí a gente entra em conflito, né? E aí o que eu tenho para dizer para você nessa noite é assim: quem controla a sua mente? Quem que anda controlando a sua mente? Eu tenho uma outra coisa que eu sempre falo, né? Quando eu faço atendimento ou quando eu estou numa conversa, eu sempre digo para as pessoas assim que a nossa mente, ela é um revólver que tem uma só bala no canhão. Antigamente o pessoal brincava de roleta russa, né? Que aí você roda aquele canhão e aí você não sabe o que vai sair dali. A nossa mente, ela tem o poder de nos matar, né? De fazer a gente ficar doente, de fazer a gente ficar entristecido, de fazer a gente odiar, de fazer a gente amar demais, de fazer a gente se afastar de Deus, de fazer a gente entrar em conflitos com a gente mesmo. E é sobre isso que a gente vai conversar essa noite. A gente tinha conversado há um tempo atrás, numa das minhas últimas pregações, a gente tinha falado sobre a mente que mente, e eu voltei, né, quando eu estava preparando essa pregação, eu voltei lá, eu reli a minha pregação, e eu fui ver a definição que naquele dia eu dei para vocês de mente. E aí a definição de mente é o centro dos pensamentos e das nossas emoções, aquilo que a gente sente, né? E aí eu pergunto para você nessa noite, né? Você já se rendeu a algum pensamento? Você já deixou aí a sua mente vagar por locais distantes? Quando eu era mais menina, quando eu tinha lá uns 16 anos, eu não gostava muito de ficar sozinha. Ai, Miriam, você tem medo de ficar sozinha? Ai, hoje eu amo ficar sozinha. Ai, quando o pastor vai viajar, e às vezes ele viaja com o Fredinho, agora já faz tempo, né, que não viajam os dois juntos, esse ano nem viajamos. Não, viajamos sim, começo do ano, mentira. Viajamos, Fred. Janeiro você foi para a praia e eu fui em algum lugar que eu não lembro mais. A gente viajou sim. Mas quando os dois meninos viajam juntos, né? E eu fico sozinha em casa, a Midian não me deixa ficar sozinha, que ela vai fazer companhia para mim. Mas eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ficar lá, eu e os meus pensamentos. Ultimamente está meio difícil de ficar sozinha, porque o Fredinho está em casa o dia inteiro. Mas antigamente eu não gostava muito disso, porque os meus pensamentos me assombravam. E aí você fica se analisando, se autoanalisando, e eu não gostava muito do que eu pensava. Mas eu vou perguntar para você assim, ó. Que talvez a sua mente aí venceu o seu corpo, quando você sabe que você
não pode comer alguma coisa. Tipo, você não pode comer doce, né? Você tem aí diabetes, tá de reeducação alimentar igual o pastor. Aí você fala assim: "Ah, mas só hoje". Mas você sabe que você não pode nenhum dia. Mas é só hoje. Mentira, você sabe que não vai ser só hoje. Que no outro dia você vai fazer também. Mas a sua mente diz: "Não, mas você merece. Você merece". Outra, né, que nossa, ontem estava maravilhoso. Eu ainda comentei com o Fredinho: "Ai, se eu soubesse que ia chover, eu não tinha ido trabalhar cedo". Que ontem estava um dia de quê? Um dia de ficar na cama. E aí você sabe que você tem que levantar, porque você falou que você ia fazer aquela caminhada, né? Igual eu falei para o Fredinho esses tempos atrás. Não, a gente vai levantar às 6 horas da manhã para fazer caminhada. Não levantei nem um dia. E aí você fala: "Ah, não, mas aí eu vou, hoje eu mereço, né? Tá uma chuvinha, eu mereço dormir até mais tarde", né? Você deixou aí a sua mente te convencer, né, que o seu corpo podia ficar na cama, mas o seu corpo merecia o quê? Dar uma caminhada para não ficar sentindo dor. Uma outra coisa, né? Quando tá aquela rodinha, sabe aquela rodinha? Daquela turma lá, toda na rodinha. E aí a gente tem aquela síndrome, né, de que estão falando de mim. Aí a pessoa não tá dando risada, não está nem falando de você, mas a sua mente fala com você mesmo, né? Olha, tá vendo aquela rodinha ali? Fulano está falando de você. Ah, estão rindo de você, estão rindo da sua roupa, estão rindo do seu cabelo, estão rindo da sua maquiagem, estão rindo porque você não fez, estão falando mal de você. Aí você já faz aquela tromba, né? Já faz aquela tromba, já começa a achar que a pessoa está falando mal de você mesmo. E aí você pega e retruca, né? Fala mal dela também. E aí, se a gente for, né, levar tudo isso que eu falei para vocês agora, e a gente for levar para o que a gente leu, né, em Mateus 26, a gente vai ver assim, que Jesus estava ali, ele estava orando, ele sabia o que ele tinha que fazer, mas a mente dele não estava muito afim. Né? Ele estava com medo. Se você olhar lá o versículo 21, diz assim: "O espírito está pronto, mas a carne é fraca". Ou seja, Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia que ele tinha que ser deixado a ser entregue, né? Morrer, ser morto, crucificado. Mas a mente dele tinha consciência das consequências para que isso acontecesse. Ele ia sofrer, ele ia ter dor, né? Porque Jesus foi humano como nós. Então ele tinha essa inquietância no coração dele, né? E se a gente olhar, era tão forte isso, ele estava tão perturbado com isso, a mente dele estava deixando ele tão escravizado que ele falou isso para Deus 3 vezes. Ele foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. E você aí, é como eu? Às vezes a gente vacila, às vezes a gente deixa ser dominado pelo nosso pensamento na primeira tentativa. Jesus não, Jesus foi lá e ele persistiu. Mas a vontade dele era ir em outra direção. A batalha com a mente dele foi tanta, que se você ler, se eu não tiver enganada, em Lucas, que também relata isso, em Lucas 20, a partir do verso 20, do capítulo 22, a partir do verso 36, deixa eu ver, a partir do verso 39, diz que o Senhor, ele suava sangue. Você imagine como que era, ele sabia que ele tinha que ir, mas ele não queria ir. E aí o que eu falo para você, né? Deus, ele tem planos para as nossas vidas, ele capacita. Mas quem tem que lutar essa guerra contra a nossa mente somos nós mesmos. A nossa mente ela é bombardeada o tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro, tempo inteiro. Se você parar para pensar, quantas informações você não recebe por dia? Eu estava conversando com as meninas na célula sexta-feira e eu falei para elas assim, no início da pandemia entrei em crise, porque você ligava a televisão, eu falava que eu falava, todo mundo vai morrer.
vai morrer todo mundo, porque a gente só escutava, e se a gente não morrer da Covid, nós vamos morrer de fome, porque não vai ter emprego, não vai ter comida, não vai ter nada, a gente vai morrer. Hoje em dia, o cenário não está muito diferente, né? Mas eu ainda continuo acreditando que o meu pensamento, aquilo que eu trago para a minha mente, aquilo que eu faço no secreto com o Senhor, é Ele que vai determinar como vai ser o meu dia. Quinta-feira eu fui trabalhar e as meninas falavam para mim assim, quinta-feira que a gente fez um drive-thru na escola e eu estava enchendo bexiga e aí toda vez que eu encostava na bexiga, a bexiga estourava. Encostava na bexiga, a bexiga estourava. Aí as meninas viraram para mim e falaram assim, Miriam tá espinhosa, tá azeda hoje. Aí eu falei para elas, gente, eu levantei essa manhã muito brava. Muito chateada, muito azeda. Parecia que eu tinha chupado limão durante a noite. E eu levantei assim mesmo. Se você perguntar para mim assim, Miriam, mas por que você levantou assim? Eu vou falar para você, eu não sei. Eu simplesmente levantei azeda. Mas aí a hora que eu levantei, um pouquinho antes de eu sair para ir trabalhar, eu entrei no meu quarto e falei, Deus, eu não aceito. Eu não aceito essas setas de Satanás sobre a minha mente. Eu não dormi assim, eu não tenho motivo para estar azeda desse jeito. Então, eu determino, em nome de Jesus, mudo o meu pensamento, mudo o meu humor, mudo o jeito que eu estou sentindo, porque a minha vontade era sair chutando o cachorro, o passarinho, quem eu encontrasse na rua. Mas eu não tinha motivo para isso. Então, eu falei para Deus, Deus, muda esse meu pensamento. Existe um ditado oriental que ele diz assim, né? Que a mente humana é como um macaco bêbado picado por um escorpião. Estranho, né? Também achei a hora que eu li. Mas se você parar para pensar, pense no macaco. Na hora que ele falou macaco, eu pensei no meu cachorro. O meu cachorro é mais ou menos assim. Macaco é um bicho inquieto, ele não para. Ele está pulando de galho em galho. E está sempre aprontando, né? Macaco é um bicho que apronta. É a nossa mente, né? Macaco, a nossa mente, ela também assim, ela está inquieta. Ela nunca está quietinha, né? Às vezes, quando você fala assim, ai, não pense em nada. Pronto, eu estou pensando em não pensar em nada. Ela está inquieta. Eu falo que se eu fosse adepta à meditação, eu sou a pior pessoa para fazer meditação do mundo. Porque a minha mente, ela está sempre trabalhando. Aí você fala assim, mas tá bem, Miriam, tá bom. Macaco, tudo bem, eu até compreendo que é inquieto, fica, né, vagando, pulando de galho em galho, de pensamentos em pensamentos, mas por que bêbado, né? Porque o nosso pensamento está sempre embriagado com desejo momentâneo. A gente quer sempre satisfazer a nossa vontade, né? Às vezes o pensamento da gente leva a gente por caminhos, né, que a gente desconhece. E aí quando você pensa que não, você está numa cilada. Ah, mas não faz mal nenhum eu pensar no marido da minha amiga, que ele é bonitão. Faz sim. Não cobiçai a mulher do próximo, não cobiçai o homem do próximo, né? Faz sim. E se você não tomar cuidado, a sua mente ela vagueia por esse lado. Ela vai por esse caminho, né? Porque é um desejo momentâneo. Ah, mas não faz mal nenhum, eu só estou pensando uma vez, eu só vou ceder uma vez. Não, faz mal sim. Você está querendo satisfazer um desejo momentâneo. E agora, por que picada por um escorpião? Quando a gente... Eu não sei qual que é uma picada de escorpião, porque eu nunca levei, mas dizem que dói, e dói muito. Mas eu me comparei com uma picada de abelha. Gente, picada de abelha, eu não choro de vergonha. Mas o negócio ardido. Agora você imagine um macaco bêbado e picado por um escorpião querendo se livrar daquela dor. É a nossa mente, né? Às vezes a nossa mente leva por caminhos aonde a gente quer compensar esses sentimentos, né? Aonde esses sentimentos, esses pensamentos, mas não fizeram por mim ou fizeram errado, eu tenho que odiar mesmo, eu não tenho o que fazer mesmo, eu estou certa, eles estão errados, e a gente quer, né, camuflar os nossos sentimentos por conta disso, e a gente fica achando motivos para isso, né? Só que esses nossos sentimentos, eles não vêm do dia para a noite, né? Eles são muito sutis, eles vêm muito devagar, eles vêm muito disfarçados, né? Velados. Você
É igual assim, a gente fala assim, ai, mas como assim que a pessoa está depressiva? Mas ela estava tão bem ontem. Não, ninguém fica depressivo do dia para a noite. É um processo, né? As coisas vão acontecendo. É como um câncer, né? Quando muitas vezes tem câncer que a gente descobre que já está com tudo tomado. Que já está com tudo tomado. O celular do pastor despertou, gente. Não sei por quê. É que eu estou aqui cronometrando o tempo. E aí a pessoa... É o câncer que eu estava falando para vocês, né? O câncer vem e aí quando a pessoa descobre já está alastrado, já está tudo tomado, aí você fala assim, nossa, mas a pessoa estava tão bem, não estava sentindo nada. Assim são os nossos pensamentos, né? Assim é a depressão, né? Ela está ali, ela dá leves sinais, mas a gente acha que é coisa rotineira, que é do dia a dia, e não é. São sentimentos que a gente precisa estar atentos, a gente precisa prestar atenção, né? É como uma pessoa que comete suicídio. Ninguém chega lá e fala assim, ai, hoje eu vou colocar uma corda no pescoço e vou pular. Não. Ai, hoje eu não levantei bem, igual o dia que eu falei para vocês que eu estava azeda. Ai, hoje eu levantei azeda, ai, hoje eu não quero mais viver. Não, não é assim que as coisas funcionam. São pensamentos que vêm e que vão sendo alimentados muito sutilmente, muito sorrateiramente, e a pessoa acaba cometendo suicídio. Uma outra coisa, ninguém odeia o outro de um dia para a noite, numa fração de segundos. Né? É um sentimento que ele é cultivado, a pessoa te magoa hoje, aí você não diz nada, aí você guarda. Aí a pessoa vai magoar você de novo, aí você não diz que você não gostou, aí você guarda. E aí assim vai indo, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo, e aquilo vai crescendo. Quando você pensa que não, você não aguenta olhar, você não aguenta escutar a voz da pessoa, porque você odeia ela. Né? Então, não é um sentimento que aflora do dia para a noite. É como essa história, ai, amor à primeira vista. Ninguém ama à primeira vista. Né? O amor é algo cultivado, é algo conquistado, é dia a dia. Né? E todos esses sentimentos, eles primeiro vêm na nossa mente. Então, são coisas muito sutis, né? São processos que são formulados na nossa mente. Né? Eles são construídos na nossa mente. E aí eu falo assim, diante de toda essa informação que eu passei para você até agora, qual é a sua posição? Qual é a minha posição? E aí eu falo para você, aí você vai falar para mim assim, ai Miriam, mas Jesus, eu falei para você, Jesus foi humano como eu, como você. Mas a Bíblia também conta a história de alguns homens e algumas mulheres que deixaram a sua mente, né, ser dominada por pensamentos, né, que deixou ela tomar conta de tudo e tomar as decisões sem ponderação. Um deles é o próprio Saul, né, o rei Saul. Se você ler a história do rei Saul, lá a partir de 1 Samuel, a partir do capítulo 9, ele vai contar para você que o povo queria um rei. Eles queriam porque eles queriam um rei a todo custo. Né? E tem alguma coisa que está tocando, que eu não sei o que é. É um outro celular. Quer que eu espere, Fredinha? Conseguiu? Gente, o celular agora está tudo despertando. Que Jesus, misericórdia. E vamos voltar para Saul. E aí Saul, ele estava lá procurando as jumentas do pai dele, era um menino, procurando as jumentas do pai dele, quando Deus chamou ele. Quando Deus chamou Saul, ele diz assim, ó, 1 Samuel 9, 21, diz assim, ó, acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? A princípio, no chamado de Saul, ele reagiu meio temeroso, meio tímido, ele não se achava uma pessoa capaz de liderar um povo. Né? Ele ficou muito tímido, disse, quem sou eu? Né? Oh, pobre homem que sou, né? Quem sou eu? Ele tinha essa
essa concepção sobre ele. Mas Deus afirmou e reafirmou que era ele, e ele ia ser ungido rei. Só que durante o seu percurso, né, do reinado, Saul foi perdendo essa humildade, né? Ele entendeu que ele não era assim tão insignificante, que ele podia, mas aí a mente dele começou a trabalhar para um outro lado, né, de que ele era demais. Aí ele abriu a mão da confiança no Senhor, ele não dependia mais do Senhor para fazer as suas decisões, e aí ele foi tomado por um pensamento de inveja e ciúme. Ele foi desobediente, né? Ele foi soberbo. E esse sentimento tomou conta dele até o final da sua vida. Uma outra pessoa que a gente pode destacar, que eu também preguei esses tempos atrás, foi sobre Eva, né? Eva foi tomada por um pensamento de que ela podia ter o mesmo entendimento de Deus, né? Gênesis 3:6 diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para ela. Lembra da história do macaco? Do macaco embriagado? Foi aqui Eva, ó. Era desejável aos olhos dela. E dela ela podia obter o discernimento, tomou o fruto e o comeu. Ou seja, ela sabia que ela não podia, mas ela foi tomada pelo pensamento de que eu posso e eu vou, mas ela sabia que era errado. Então ela deixou a mente dela vencer isso. Aí você vai falar para mim assim: Miriam, mas era a serpente. Pare para pensar. A Bíblia não diz isso para a gente, mas eu posso afirmar para você que a serpente não ia convencer ela do dia para a noite. Não é? A serpente devia estar lá, ó. Como é que a gente fala? Lançando na cabeça dela lá os pensamentos, né? Pescando ela lá, ganhando a confiança de Eva. Porque elas não foi numa conversa de 5 minutos que a serpente convenceu a Eva a tomar essa atitude, que fez com que o pensamento dela esquecesse todo o caminhar dela com Jesus, com Deus, aquilo que ela aprendeu diretamente de Deus, do encontro que ela tinha com Deus. Em 5 minutos a serpente chegou lá e convenceu ela. Não, tudo muito sutil, tudo muito trabalhado, né? Tem uma frase que diz que a obsessão querer está para o nosso pensamento, assim como a nossa compulsão está para o nosso comportamento, né? Então a gente cede, né? E aí a gente acaba fazendo coisas que a gente sabe que não é certo. A gente trava todos os dias uma guerra contra a nossa mente. Gálatas 5:17 diz: a carne guerreira contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o seu querer, seja o vosso querer. Ou seja, o nosso espírito sabe que os sentimentos que a gente não tem, a gente sabe que o ódio não provém de Deus, que nós somos amados por Deus, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que orar ao Senhor, nós temos que cultuar ao Senhor. A gente sabe de tudo isso, mas muitas das vezes a gente cede aos desejos da nossa mente. E aí eu vou dormir mais um pouco, hoje eu não vou orar. Hoje eu não preciso ir né, conversei com as meninas esses dias, também na célula eu falei para elas, a melhor decisão que eu tomei na minha vida, e não foi por muito tempo, foi eu me permitir a ser discipulada. Porque a gente, como a nossa mente é enganosa, muitas das vezes a gente olha para a gente no espelho e a gente se olha como Saul. Eu posso. Eu sou. Mas eu não sou assim, essa pessoa soberba. Mas eu não sou essa pessoa assim. Por quê? Porque a nossa mente nos convence disso. Quando a gente anda com uma pessoa, quando a gente caminha com uma pessoa que é de Deus, né? Que é uma pessoa que está em oração, uma pessoa que busca a presença de Deus, ela vai ter a ousadia vinda do Senhor e vai falar assim: olha, Miriam, baixa a bola um pouco que você está muito soberba. Olha, Miriam, o jeito que você está tratando seu marido não é desse jeito que é para você tratar. Olha, Miriam, a maneira que você fala com seu filho, isso não provém de Deus, isso não é testemunho. Mas a grande maioria das vezes a gente não quer ser confrontado,
né? Porque a gente quer ser alimentado com desejo de ser aceito, né? A nossa mente quer ser aceita, quer que a gente acha que a gente tem que ser aceito, acha que a gente tem que ter o mesmo entendimento de Deus, e aí a gente cai numa grande armadilha. E aí nesse conflito, né, a gente acaba querendo achar culpados para isso. Mas o pastor está falando assim, né? Porque eu falei, ainda falo para as pessoas, vocês acham que o pastor não pega no meu pé? Pega, gente, né? Você acha que o pastor está falando que você precisa, né, alinhar a sua vida, que você precisa orar, que você precisa buscar, que você precisa ser mentoreado, que você precisa ser pastoreado, que você precisa orar, que você precisa se consagrar, e você acha que o pastor é o seu inimigo, né? E, na verdade, o nosso inimigo, o inimigo da nossa mente, o inimigo da nossa alma é o próprio diabo. É ele que lança pensamentos em nós, muitas das vezes, e a gente cede. E aí a gente cede e fica procurando culpados, né? E aí o pensamento toma conta da gente. E aí a gente acaba afastando aqueles quem a gente quer ajudar. E aí a gente vira o nosso próprio inimigo. E a gente fica alimentando o nosso desejo e a nossa mente. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, aí anda ao teu redor, bramando como leão, buscando a quem dragar. É os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, ele fica procurando, né? Quando o nosso pensamento ele não está preenchido de algo bom, né? Já tinham ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, é assim, né? Mente vazia, oficina do diabo. Quando você não está alimentando a sua mente de alguma coisa boa. Gente, você pega esses abençoados desses Instagram da vida do povo. E aí você começa a olhar e você fala, nossa, essa pessoa é tão feliz. Essa pessoa é uma pessoa realizada, né? A gente acha, né? Ai, quero ser realizado como ela, como ele. E aí você acha que para você ser realizado, você tem que ter uma casa boa, um carro bom, um namorado bonito, seja lá, se você é homem, se você é mulher, uma roupa bonita, e você fica achando que você tem que pregar, que você tem que cantar, e na verdade Deus só está pedindo para você se achegue a mim, encha sua mente de mim, da minha presença, né? Ou então, muitas das vezes, a gente abre as redes sociais por aí, e aí você olha, aquela pessoa está com aquele sorriso, mas está vazia por dentro, amarga, e usa a rede social para vender uma mentira para a própria mente dela, né? E podia estar buscando, né, o renovo no Senhor, a presença do Senhor, a renovação da mente do Senhor. A gente deixa que os sentimentos, né, a imoralidade, Gálatas fala muito sobre isso, a imoralidade, a sexualidade, a idolatria, a discórdia, os ciúmes, a ira, o egoísmo, a inveja, toma conta dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, e a gente acha isso tudo muito normal. A gente precisa estar atento ao que rege a nossa mente. E aí, Provérbios 4:23, ele diz assim, ó, tenha cuidado com o que você pensa. Né? Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelo seu pensamento. Você quer ser uma pessoa feliz? Você quer ser uma pessoa realizada? Invista na sua mente. Invista naquilo que você pensa. Invista naquilo que quando você vai... Eu não sei você, mas quando eu assistia filme de terror, gente, era uma tristeza. Eu não gosto de assistir filme de terror, não curto muito. Mas quando eu assistia filme de terror, eu chegava lá, na hora de dormir, era um pesadelo atrás do outro. Porque a minha mente estava alimentada, né, de algo que me levava medo, e eu levava isso para a cama e dormia, né? E de vez em quando criança, assim, até fazia um xixi na cama, né? Por quê? Porque a nossa mente está alimentada de coisas que não é válido, de coisas que não vai agregar em nada, né? Se a gente não tiver no controle do que a gente pensa, do que a gente sente, e saber quem quer usar a nossa mente, né? Se é Deus ou se é o diabo, né? A gente pode acabar como Saul, né? Que teve a mente aí dominada pela soberba, pela ira. Né? Deixou o diabo tomar conta disso.
E aí ele foi soberbo, ele foi inconsequente, ele foi assassino, ele foi suicida. Né? Nós temos vencido a batalha contra o inimigo, o nosso inimigo, sobre a nossa mente, porque se a gente não ganha a batalha contra a nossa mente, as nossas escolhas diárias, elas vão dizer muito quem a gente é. E a gente vai ficar sozinho. Ninguém vai querer ficar perto da gente. Né? Ninguém suporta uma pessoa soberba. Ninguém suporta uma pessoa inconsequente. Ninguém suporta uma pessoa que só tem mente de destruição, que só fala desgraça, que só fala desgraça, que só fala desgraça. Ninguém mente uma mente fingida. Aquele sorrisinho de... O Fredinho de vez em quando faz, né? Tô sorrindo para pegar no meu pé. Sabe? Um sorriso falso, um sorriso soberbo, um sorriso altivo. Deus não quer que você viva sozinho. Deus quer que você viva na companhia dele, da companhia dos filhos dele, porque você é filho dele. Romanos 8:6 diz: a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. Deus escolhe a gente todo dia para a gente ser filhos amados dele. Se você for pai ou você for mãe, e se você for mãe, você vai ver que você vai concordar comigo que as nossas escolhas para os nossos filhos sempre são as melhores, né? Sempre é um sono tranquilo, sempre é a felicidade. E com Deus não é diferente, nós somos filhos dele. Quando o Senhor nos perdoa, ele está dando sempre uma nova chance para a gente de sermos felizes e filhos dele, né? E você e eu, o que a gente escolhe? A gente pode escolher como Jesus, que mesmo quando tudo está difícil, quando tudo parece incompreensível, a gente vai escolher Deus. Tava uma bagunça, não tava? Naquele momento lá com Jesus? Tava tudo muito incerto, né? Na verdade, muito certo. Porque a Bíblia diz, se você for lendo, que depois que ele voltou da terceira vez da oração, né? Os soldados vieram, capturaram ele, né? Jesus foi traído, e aí ele foi surrado, humilhado e morto. Tudo estava perdido. Tudo parecia o fim. Sua vida também está assim? Nada faz sentido. Tá tudo morto, Miriam, aqui dentro de mim, ó. Eu não quero mais nada. Só quero esperar a vida passar e chegar aos meus dias. Atender os desejos da minha carne, e Deus está com nada. Né? Você está pensando assim? Se você for olhar na Bíblia, quando Jesus morreu, ele ressuscitou, não foi? Ele morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, e ele vai voltar para buscar a mim e a você. A Bíblia, ela passa por muitos caos, mas se você vê depois do caos, eu falei com o pastor esses dias, olha, tá tudo muito bagunçado, parece que tá tudo muito incompreensível, glória a Deus, porque as coisas, para ficarem bonitas, elas primeiro precisam ficar feias. Elas precisam, para ficar arrumado, para algo ficar arrumado, ela precisa estar destruído, ela precisa estar desarrumado. Para se construir, né, precisa estar em terra plana, feio, né? E aí a gente constrói, não é assim com a casa? É assim com o nosso caráter com Deus também, com o nosso pensamento com Deus. Aperta a tecla de reset aí na sua vida, fala: Deus, destrói aqui o que eu fiz no meu pensamento, reseta aí a sua mente. E agora faz restaurar, né, a configuração inicial. É assim, quando a gente está com o celular, fala que você quer resetar, e aí fala assim, olha, você tem certeza que você quer resetar? Se você resetar o aparelho nesse momento, nós vamos voltar à configuração inicial. A configuração inicial da sua vida é o próprio Cristo sobre a sua vida, nela. E aí a configuração inicial, ela é certa. Romanos 12, 2 diz: não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme pelo reino, pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
a renovação da sua mente. Quando eu preguei da mente que mente, nós conversamos sobre isso. E Deus tem me inquietado dia após dia. Renove a sua mente. Sabe, quando a gente está esse tempo aí longe da igreja, a gente acha que está tudo destruído. Ai, que a igreja não vai voltar a ser a mesma, que os irmãos não vão voltar mais para a igreja, que vai estar tudo aí acabado, tudo aí incompreensível. E eu digo para você que nós vamos sair dessa pandemia muito mais fortalecidos, porque o Senhor nos ensinou a nos conhecer. O Senhor nos ensinou a ter a mente dele. Ele só quer que você diga assim: Senhor, olha, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Dá sua mão na minha, caminha comigo, me ajuda. Nem que você tenha que chorar sangue. Nem que você tenha que suar sangue. Nem que você tenha que chorar dia após dia. Mas o Senhor não vai desprezar esse coração aí sincero diante da presença dele. E eu vou orar por você dia após dia. Se você quiser colocar aí no chat, falar: olha, Miriam, tá difícil para mim. Tá difícil para mim. Tá complicado. Eu vou orar por você. Eu me comprometo a orar com você. Mas para isso você precisa declarar: Miriam, tá difícil. Porque se você não declarar, Deus não me deu o espírito de adivinha. Glória a Deus, né? Mas se você colocar aí: eu vou orar pela sua vida, eu me comprometo. Nós vamos orar juntos e juntas, para que Deus renove a sua mente, para que a sua mente seja dirigida por Ele. Amém? Você pode aí se aquietar um pouquinho, acalmar o seu coração e falar assim: Deus, entra na minha mente, revela para mim aquilo que não provém de Ti, aquilo que me faz escravo, aquilo que me faz escrava, aquilo que me leva para longe do meu esposo, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, dos meus colegas de serviço. Ai, Deus, cuida dos meus sentimentos, cuida da minha mente, Senhor, que eu venha ter ela renovada no Senhor, que eu venha ter ela restaurada no Senhor, porque eu quero, Senhor Jesus, eu quero viver a boa e perfeita vontade do Senhor sobre a minha vida e na minha vida. Oh, Jesus, esteja conosco, Deus. Deus, em nome de Jesus, eu coloco a vida da minha irmã e do meu irmão diante da Tua presença e peço a Deus, na autoridade do Teu Espírito Santo, renova cada mente, ó Deus. Receta eles, Senhor Jesus, para que eles venham viver a boa e perfeita vontade do Senhor sobre a vida deles. Deus, eu quero encontrar cada irmão e cada irmã na eternidade com o Senhor. Eu quero que eles sintam o amor que eu sinto por Ti e o amor que o Senhor derrama sobre a minha vida, mas uma mente cativa na destruição, Deus, não é capaz, Senhor Jesus, de sentir o Teu amor. Deus, quebra o nosso coração duro, quebra a nossa mente, Senhor Jesus, que nos leva ao cativeiro do pecado, que nos leva ao cativeiro da destruição, ó Deus. Renova-nos, Senhor Jesus, para vivermos, Senhor Deus, a Tua boa vontade, as promessas do Senhor sobre as nossas vidas. Não deixe, Senhor Deus, que venhamos ser enganados como Eva foi. Não deixa, Senhor Jesus, que sejamos suicidas dos Teus planos sobre as nossas vidas, assim como Saul fez. Mas que nós venhamos viver as Tuas promessas, assim como Jesus viveu, porque Ele é Teu Filho e nós também somos, e podemos viver, ó Deus, e vamos viver se permitirmos que o Senhor adentre na nossa mente. Deus, nessa noite, ó Deus, que o Senhor quebre, Senhor Deus, todos os empecilhos. Satanás, Tu não tem poder sobre a vida dos Teus filhos, porque nós somos, Senhor Deus, filhos do Deus Altíssimo, daquele que nos formou, que fez cada detalhe. Satanás não tem esse poder. Ele perdeu de estar contigo e quer levar os Teus filhos junto dele.
Mas nós declaramos, Senhor Deus, a vitória do Senhor sobre cada vida e cada vida. Para viver o melhor do Senhor. Para viver as tuas promessas. Para viver os teus planos, ó Deus. Nós seremos vencedores, sim, Deus. Porque cremos em Ti. Porque cremos em Ti. Porque queremos Te amar. Mas porque acima de tudo, o Senhor nos ama. Fica conosco, ó Deus, durante toda essa semana. Trabalha mesmo no nosso coração. Assim como houve a reforma protestante, ó Deus, que mudou a história dos cristãos. Que hoje haja a renovação da nossa mente. A reforma da nossa mente. Que seja um marco na nossa vida. Deus, amanhã é dia de finados, onde se comemora a morte. Nós vamos comemorar, Deus, a partir de hoje, a morte do nosso pensamento cativo. Nós vamos colocar esse pensamento cativo na Tua presença e vamos viver a vitória no Senhor, os pensamentos do Senhor e a transformação do Senhor sobre as nossas vidas. Em Cristo Jesus. Amém. E amém, Jesus. Que você venha ser impactado e impactada. Que o Senhor fale sobre a sua vida. Assim como Ele falou comigo. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E eu sou filha dEle. E amada dEle. Em Cristo Jesus. Amém. O pastor vai vir aqui para dar a bênção apostólica. Mas antes da gente encerrar, eu tenho 2 recadinhos para falar para vocês. Bem rapidinho. Hoje a gente está fazendo o culto na igreja para dar um gostinho de quero mais para vocês. Né? Nossa, Miriam, mas hoje é domingo de Santa Ceia. É, mas nós queremos fazer a Santa Ceia junto com vocês. Então, a partir de domingo que vem, nós iremos retornar com os nossos cultos presenciais. Glória a Deus! Então, a partir de domingo, nós vamos retornar com os nossos cultos presenciais, com todas as medidas de segurança, com a ministração da Santa Ceia. Mas nós vamos ter alguns pontinhos aí que a gente precisa levar em consideração. E esses pontos que nós vamos levar em consideração, aquilo que a gente precisa acertar, nós iremos passar para vocês no culto de quarta-feira, tá? Então, na quarta-feira, a gente vai dizer para vocês como que a gente vai fazer esses cultos. Eu só preciso que você fique atento num único detalhe para não passar desapercebido. O culto, a partir de domingo que vem, ele vai começar às 19 horas, não mais às 19h30. Então, ele vai ser às 7 horas da noite. Tá? Isso a gente também vai falar lá nos recadinhos que a gente vai deixar na quarta-feira. Então, a gente vai colocar lá para vocês como que a gente tem que vir, como que a gente tem que se comportar, quem pode vir, quem não pode vir, quantas pessoas podem vir. Então, tudo isso a gente vai explicar para vocês lá na quarta-feira, no culto de quarta-feira. Então, portanto, fiquem com a gente no culto de quarta-feira até o pastor da bênção apostólica. Não vão embora antes, tá bom? Um outro recadinho que eu tenho que falar para vocês, dá para colocar aí, do cuscuz? Ainda dá tempo de você vender e comprar o seu cuscuz. Bem, tem esse lado aqui? Bem grande, assim, bem na minha frente. Não tá? Então tá bom. E aí, tá aí o recadinho do cuscuz. Cuscuz, R$12, meio quilo. E tudo isso está feito para reforma do telhado no nosso tempo. A gente vai fazer as coisas em doses homeopáticas, né, gente? Então, tá aí para você vender, para você comprar. Ajude aí a sua igreja a ficar linda. Se não é a sua igreja, ajude a igreja do Senhor, que ela pode ser sua também. Amém? Então, fica aí a dica e os 2 recados para vocês, tá bom? Quarta-feira a gente passa os recados direitinho sobre os nossos retornos dos cultos presenciais. Deus abençoe a sua vida grandemente. Um beijo. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Palavra linda, suada. Sabendo que realmente precisamos de uma reforma em nossas vidas, né? Sabemos que ontem, sábado, dia 31, é o dia da reforma protestante.
Mas isso, ela em si não é nada se você não trazer à lembrança aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito para nossas vidas. Então, diante de tudo isso, e já encerrando este culto, gostaria de convidar você para orar comigo. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, louvado seja, engrandecido seja o teu nome. Digna és tu de honra, de glória e de todo poder. Pai, diante de ti, ó Pai, eu agradeço. Agradeço por esse culto abençoado, este culto ao qual o Senhor se revelou a nós, por o qual o Senhor falou conosco, Pai. Que em nome de Jesus, que todas as palavras ditas através da irmã Miriam possa ter atingido o coração do meu irmão e da minha irmã, que possa ter trazido cura, libertação e restauração para as suas vidas. Pai, que em nome de Jesus, que o teu poder, a tua graça e a tua justiça seja derramado durante essa semana, ó Senhor, sobre o meu irmão, sobre a minha irmã, sobre aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Alimenta, ó Senhor, essas vidas com o teu Santo Espírito. Enche a vida deles, ó Senhor, com o teu poder e com a tua graça. O Senhor, é em nome de Jesus que eu entrego a amada igreja. E desde já, o Senhor, eu deixo a tua paz sobre eles e elas, Pai, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre toda a sua casa e sobre toda a sua família, em nome de Jesus. E todos digam amém, Jesus. Deus abençoe. Um grande beijo do pastor Fred. Tchau, tchau. Até mais. O mundo passará, impérios ruirão. O ouro, prata e pó, mesmo valor terão.